Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te levantar, capacitar, erguer, levantar os irmãos e dar vitória em nome de Jesus. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor aos irmãos, se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Eu vou soltar o vídeo, não saia, que no final eu estarei levantando o clamor pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Eu não sei ao certo que horas eram. A madrugada parecia parada no tempo. Nenhum barulho de carro lá fora, nenhum cachorro latindo, nenhum grilo. Só um silêncio pesado, como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. Foi então que acordei. Ou melhor, fui acordado, mas não havia ninguém ali. Meus olhos se abriram, mas meu corpo não respondia. Tentei me mover e não consegui, nem os dedos. A sensação era como se algo invisível me segurasse. Eu já tinha ouvido falar de paralisia do sono, mas aquilo não era isso. Era diferente, era espiritual. Um vento frio passou pelo quarto, mesmo com a janela fechada. As cortinas tremularam e senti um cheiro estranho no ar. Era como uma mistura de terra molhada com ferrugem e sangue. Eu prendi a respiração. Algo estava errado. Muito errado. De repente, ouvi uma voz, fraca, distante, mas inconfundível. Daniel. Arregalei os olhos. Alguém me chamava pelo nome. Mas quem? E como entrou? Olhei em volta, tentando mover os olhos. A porta estava fechada. As luzes estavam apagadas. Só uma lâmpada do poste lá fora lançava um brilho pálido pela janela. A sombra da cortina projetava figuras estranhas na parede, mas havia uma que parecia se mover. A figura se aproximava lentamente. Não andava, deslizava. Tinha a forma de uma pessoa, mas seu contorno tremia, como se fosse feita de fumaça. Os olhos brilhavam em azul. Não senti medo. Senti reverência. Aquilo não era um espírito comum. Era um anjo. A figura se inclinou sobre mim. Uma lágrima escorreu dos meus olhos sem que eu piscasse. E então ele falou, sem mover os lábios: "Você pediu para ver a verdade, e agora verá." Na mesma hora, meu corpo tremeu. Uma força me puxou para cima. Vi meu próprio corpo deitado na cama, os olhos abertos, mas vazios. Eu estava fora do corpo, fora do mundo. Me senti leve e pesado ao mesmo tempo. Tudo ao redor desapareceu. O quarto virou fumaça. Me vi flutuando num túnel feito de pedra viva, pulsante, como se respirasse. Cada batida ecoava dentro de mim como um tambor de guerra. O anjo me guiava em silêncio. Eu não conseguia falar. Nem queria. O ar mudava. O frio se tornava cortante, como navalhas tocando a pele. Luzes dançavam nas paredes, mas eram vermelhas, alaranjadas. Nada ali lembrava o céu. Aquilo era um lugar de passagem, um lugar onde só os mortos ou escolhidos entravam. Por que eu? Pensei. O que eu fiz para ser trazido aqui? E no fundo da alma ouvi a resposta. Você pediu discernimento. Está prestes a ver o que quase ninguém viu e voltou para contar. Vi mãos saindo das paredes, rostos escondidos no teto, vozes que sussurravam palavras sem sentido. Alguns falavam meu nome, outros zombavam. Uma criança chorava ao longe, ou algo que imitava uma criança. Tudo era confusão. De repente, um estalo. A dor no peito foi tão forte que achei que ia morrer, ou que já estava morto. Caí de joelhos em um chão frio e escorregadio. Estava nu espiritualmente, sentia tudo. Meus pecados, minhas vaidades, minhas mentiras, mesmo as menores. Tudo pesava. O anjo me levantou com um dedo. Um único toque dele me fez flutuar como uma pena. Me senti pequeno, sujo, indigno, e mesmo assim, ele ainda me guiava. Você verá os que te cercam.
e saberá que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. As palavras me cortaram mais fundo que faca. Eu tremia. Tentei recusar. Tentei pedir para voltar, mas o caminho já estava selado. Aquilo era mais que um sonho, era uma convocação divina, uma advertência, um chamado ao arrependimento. Me dei conta, Deus ia me mostrar o inferno. E não só isso, Ele ia me mostrar quem, entre os que eu amava, já estavam a caminho dele. A dor se misturava com a curiosidade, o medo com a fé. Eu não estava mais apenas sonhando. Eu estava sendo levado para o Vale dos Traidores e ainda nem fazia ideia do que me aguardava. A luz ao redor começou a mudar. O túnel desapareceu e tudo ficou escuro. Um tipo de névoa vermelha cobria tudo como uma fumaça pesada. Eu não sentia mais chão. Flutuava no vazio como se estivesse suspenso entre mundos. Então vi ele com clareza, o anjo que me acompanhava. Seu rosto era metade luz, metade carne queimada. A parte queimada parecia pulsar em chagas abertas, mas ele não demonstrava dor. Suas asas estavam dobradas e uma delas parecia ter sido rasgada na base. O brilho em seus olhos era ao mesmo tempo pacífico e assustador. Você foi chamado, mas o chamado não é um privilégio, é um peso, ele disse. Tentei perguntar o nome dele, mas a minha boca não abria. Eu só conseguia pensar, e ele parecia ler cada pensamento. O anjo flutuou até mim e estendeu a mão. Eu não hesitei. Quando toquei, uma energia me atravessou, como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Fomos transportados num segundo. Quando abri os olhos novamente, eu estava em pé, sobre um campo de terra negra rachada. O céu era encoberto por nuvens escuras que se moviam ao contrário do vento. A sensação era clara. Ali, Deus não falava. E por isso, o silêncio era tão mortal. No horizonte, vi uma montanha invertida. Parecia feita de ossos. Corvos voavam em círculos ao redor dela. O anjo apontou para a frente. Caminhamos por um corredor de pedras flutuantes, e cada passo parecia me sugar a alma. Poucos voltam desse lugar. Alguns enlouquecem, outros preferem o esquecimento. Mas os escolhidos transformam-se, disse o anjo com um tom grave. Em volta, vi vultos ajoelhados. Eles sussurravam orações distorcidas, com vozes múltiplas. Alguns diziam aleluia, outros recitavam versículos, mas com a voz cheia de ódio. Entendi ali que nem toda pregação vem da luz. Muitos usavam o nome de Deus, mas serviam ao outro lado. Passamos por um grupo de figuras cobertas por mantos brancos rasgados. Uma delas se levantou e me chamou. Daniel, lembra de mim? Eu fui sua professora da escola bíblica. Olha para mim agora. Seus olhos estavam arrancados. Suas mãos sangravam. Eu me recusei a olhar de novo. Não pare por pena. A justiça de Deus é santa. Aqui cada um colhe o que semeou, disse o anjo. Seguimos por uma ponte estreita feita de espinhos. Cada passo machucava, mesmo sendo em espírito. Era como se Deus permitisse que eu sentisse o peso do lugar. Eu precisava saber que aquilo era real, tão real quanto a igreja onde eu congregava. Então, vi ao longe uma espécie de portal flamejante. Nele havia símbolos que eu nunca tinha visto. E ainda assim, sentia que os conhecia. O anjo explicou. A linguagem do inferno é uma mentira disfarçada de verdade. Muitos pastores já a falam sem saber. Arrepios tomaram meu corpo espiritual. Lembrei de frases que já ouvi em púlpitos. Aqui é o único lugar onde Deus age. Só quem é dizimista tem direito ao céu. Será que era disso que ele estava falando? Atravessamos o portal. Do outro lado, tudo ficou mais escuro, mais pesado. O chão agora era feito de dentes esmagados. Havia mãos tentando sair do solo, como se tentassem escapar do castigo. Cada mão representava alguém que havia clamado a Deus, mas só com a boca. O anjo se virou para mim. Prepare-se, Daniel. O próximo lugar que você verá
É o vale dos traidores, e você vai reconhecer mais rostos do que gostaria. Engoli seco. O coração batia forte, mesmo fora do corpo. Lágrimas começaram a escorrer. Parte de mim queria voltar. Parte queria gritar. Mas outra parte queria saber. Queria ver a verdade, mesmo que ela me matasse por dentro. E foi então que o chão rachou. Uma fumaça espessa subiu, e de dentro dela, vozes começaram a chamar meu nome. Não era mais um aviso. Era o começo da revelação. O chão sob meus pés tremeu. Um som grave, como um trovão abafado, ecoou de dentro da terra. A rachadura se abriu lentamente, liberando uma fumaça densa e escura que cheirava a enxofre queimado, carne podre e algo ainda pior. Algo que parecia cheirar como pecado em estado bruto. Meus olhos ardiam. Era como se eu estivesse inalando condenação. A fumaça me envolveu e, ao dissipar-se, revelou diante de mim o vale. Era gigantesco. Um abismo sem fim, cercado por colinas de ossos e chamas que dançavam ao som de gritos. O anjo não disse nada. Ele apenas apontou para baixo. Meu corpo espiritual flutuava e eu pude ver, pude ouvir, pude sentir. Aquilo não era um lugar físico, era um estado eterno de punição e dor. E ali estavam os que haviam traído a confiança de Deus, de forma deliberada, consciente, cínica. As almas estavam presas por correntes vivas. Sim, vivas. Elas se moviam como serpentes de ferro, apertando cada vez que o condenado tentava justificar seus atos. Alguns gritavam trechos da Bíblia, outros recitavam pregações que faziam em vida, mas aquilo não os livrava. Pelo contrário, só aumentava sua dor. Aqui estão os que usaram a verdade como máscara, Daniel, disse o anjo. Os que pregavam arrependimento, mas nunca se arrependiam. Os que aconselhavam o povo e abusavam no oculto. Os que choravam no púlpito e riam no pecado. O solo do vale era feito de carne viva. Pulsava sob os pés dos condenados. Cada batida era uma lembrança de que ainda estavam conscientes. Ninguém ali estava morto por completo. Todos estavam acordados, eternamente. Vi um altar quebrado no centro do vale, cercado por púlpitos de pedra manchados de sangue. Em cima deles, demônios vestidos como pastores zombavam das pregações humanas, imitando vozes, dançando com microfones e repetindo frases que ouvi a vida inteira. "Quem crê, dá o melhor dízimo!" gritava um deles, enquanto o outro gargalhava. "Você não quer ser envergonhado no céu, quer?" O anjo me explicou que muitos líderes não perceberam quando deixaram de servir a Deus e passaram a alimentar seus próprios reinos. Usavam a fé para manipular, ameaçar e enriquecer. Alguns sabiam, outros se enganavam, mas ali no vale não havia mais mentira, nem desculpa, só verdade crua, e ela queimava mais que o fogo. Me aproximei de uma cela feita de vidro negro. Dentro, uma mulher gritava, com a língua em chamas. Seus olhos vazios encontraram os meus. Ela rasgava a própria pele, tentando arrancar algo do peito. E eu entendi. Ela estava tentando se livrar da falsa unção que usava para enganar os outros. Do outro lado do vale, um grupo de jovens estava de joelhos, acorrentados entre si. Cada um carregava um nome nas costas. Influencer, ministro de louvor, coach cristão. Eles choravam, mas seus rostos estavam maquiados como palhaços. Seus seguidores os seguiram até ali. De repente, o vale tremeu mais uma vez. Uma criatura gigantesca se ergueu das sombras. Tinha asas de morcego, olhos como crateras em chamas e a boca costurada com bíblias rasgadas. O anjo se colocou entre mim e a criatura. Esse é um dos guardiões do vale. Ele se alimenta das orações vazias e dos votos feitos por vaidade. Ele cheira o orgulho como um cão fareja carne podre. Minha alma se contraiu. Comecei a sentir dores físicas mesmo em espírito. O lugar parecia invadir minha mente, meus pecados, minha história.
E então vi algo que me fez congelar. Na lateral do vale havia uma rocha enorme com inscrições demoníacas. No centro, o símbolo da minha igreja. Sim, gravado ali, como uma marca de pertencimento. Minha garganta travou. Meus olhos marejaram. A pergunta se formou na mente. Quantos, meu Deus? Quantos que eu amava já estavam aqui? O anjo me olhou com compaixão e respondeu antes que eu perguntasse. Mais do que você imagina, mas ainda há tempo. Para você. Para os que ouvirem sua voz quando você voltar. Se voltar. Naquele momento, eu entendi. Aquela visita não era para que eu julgasse, mas para que eu avisasse. E talvez, para que eu me arrependesse também. Caminhamos mais alguns metros pelo vale. A fumaça ardia nos olhos, o chão gemia sob os pés e os gritos de condenação pareciam vir de todos os lados. Mas então, algo mudou. Um silêncio repentino tomou conta do lugar. Como se tudo esperasse algo importante. Ou alguém. Foi quando o anjo parou subitamente. Sem olhar para mim, ele disse apenas, prepare-se. Agora, você não vai apenas ver, você vai reconhecer. Um arrepio percorreu minha espinha. Uma luz avermelhada brilhou à frente, revelando uma figura ajoelhada em meio às chamas. As correntes que o prendiam pareciam feitas de cruzes quebradas, e sua boca estava costurada com fios de oração queimados. Ao me aproximar, a visão ficou clara. Meu coração parou. Ali, diante de mim, ardendo no fogo eterno, estava o pastor Antônio, o homem que havia me batizado, que orou pela minha mãe quando ela estava no hospital, que impôs as mãos sobre minha cabeça e me consagrou ao ministério. Eu congelei. Um nó na garganta me impediu de falar. Meus olhos encheram de lágrimas. Era impossível, inacreditável. Como ele, ali. E então, como se sentisse minha presença, o pastor levantou os olhos e me viu. Foi o olhar mais devastador que já presenciei. Ele tentou se levantar, mas as correntes o puxaram de volta com violência. Ele chorava sem lágrimas, sua boca ainda costurada, mas seus olhos gritavam. Não diga nada. Por favor, Daniel, não conte a eles. Aquelas palavras surgiram direto em minha mente. O anjo confirmou. Mesmo aqui, ele ainda tenta esconder a verdade. Eu tremia. A imagem daquele homem, que para mim era quase um pai espiritual, ali, consumido por trevas. O anjo começou a revelar. Ele pregava arrependimento, mas em segredo se deitava com prostitutas, comprava silêncio com dinheiro da igreja. E pior, fazia alianças com maçons para manter poder no ministério. Meu peito se apertou. Era real. O homem que eu achava ser um exemplo era um traidor espiritual, um manipulador de almas, e agora estava ali, colhendo o que plantou em silêncio por décadas. As labaredas em volta dele não eram como fogo comum, eram chamas negras que dançavam com ódio. As orações vazias que ele fazia em vida ecoavam agora em zombarias demoníacas. Um dos demônios, com cabeça de carneiro, imitava um culto gritando: receba sua bênção, 30 moedas e um aleluia. Eu não aguentava mais. Caí de joelhos e chorei. Era demais. Meu coração queria acreditar que tudo era um engano, mas a realidade era crua e estava diante de mim. Você precisa ver, Daniel, disse o anjo com firmeza. Não apenas para crer, mas para mudar. Você ainda idolatra líderes, mas aqui só há um Senhor, e Ele é santo. O pastor Antônio tentou estender a mão, mas uma figura tenebrosa apareceu atrás dele. Um demônio com olhos de fogo e dentes afiados como pregos cravados. Ele riu e sussurrou em minha direção. Esse aqui era um dos nossos, só vestia a roupa do outro lado. O anjo se colocou entre mim e a criatura. A presença dele fez o demônio recuar, mas a dor já estava feita. Meu coração sangrava por dentro. A cena se desfez em fumaça, mas o olhar do pastor ficou gravado na minha alma. E mesmo ali, naquele lugar de tormento, ele ainda tentava esconder o que fez.
E ainda assim, implorava com os olhos: não conta para ninguém. Mas eu sabia que teria que contar, se eu voltasse. Porque essa revelação não era só para mim, era para alertar os que ainda estão vivos. Depois da visão do pastor Antônio, eu já estava emocionalmente devastado. Mas o anjo não me deu descanso. Ele sabia que eu precisava ver, que eu precisava sentir o peso da verdade. Então seguimos adiante por uma trilha de cinzas e lágrimas que escorriam do céu escuro. À frente havia uma clareira no meio do vale, e no centro dela uma plataforma circular feita de espelhos quebrados. Cada espelho refletia rostos distorcidos que choravam, gritavam e cantavam. Ali estava Miriam, ajoelhada sobre cacos de vidro que cortavam seu corpo sem parar. Suas vestes estavam rasgadas e sua boca estava cozida com fios de ouro queimado. Ela era uma das cantoras mais amadas da igreja. Jovem, carismática, ungida. Ao menos era o que todos pensavam. Miriam sempre liderava os cultos de adoração com fervor. Era doce no microfone, intensa nas ministrações. A igreja se emocionava com seus louvores. Mas agora ela estava cercada por demônios que imitavam suas músicas com vozes grotescas. Um deles cantava com escárnio: "Me usa, Senhor, me usa para aparecer." Outro completava: "Eu quero palco e não tua presença", enquanto dançava com os braços abertos, zombando da adoração. O anjo revelou: Miriam fazia rituais secretos para abrir a garganta antes dos cultos. Pactuou com entidades para ser sempre a escolhida no louvor. E quando alguém tentava tirar seu lugar, ela orava contra. Aquelas palavras me cortaram. Quantas vezes eu chorei ouvindo a voz dela? Quantas pessoas foram tocadas? O dom era verdadeiro, mas o coração era dividido, disse o anjo. Ela queria o aplauso dos homens mais do que a glória de Deus. Miriam tentava cantar, mas sua boca costurada só permitia gemidos abafados. Os demônios então se aproximavam e lambiam sua garganta, como se retirassem dela os resquícios da unção. Era uma tortura espiritual e simbólica. Você ofereceu sua voz, agora ela é nossa, diziam em uníssono. Ao redor dela, outras cantoras e cantores choravam em agonia. Alguns usavam ternos, outros vestidos longos, mas todos estavam cobertos de máscaras que caíam uma a uma, revelando rostos podres por dentro. O anjo me explicou que o inferno guarda uma seção só para os que usaram os dons de Deus para alimentar a vaidade, os que adoravam, olhando para os aplausos e não para o trono, e que, enquanto uns buscavam a presença, outros buscavam contratos e curtidas. Vi então que, sob os cacos de vidro, onde Miriam se ajoelhava, havia imagens de suas redes sociais, fotos em congressos, vídeos com milhares de visualizações, stories pedindo ofertas para o ministério. Tudo aquilo agora era testemunha contra ela. Eu não aguentava mais. Tentei correr, virar o rosto, mas o anjo segurou meu ombro e disse: Daniel, você precisa entender. Muitos que inspiraram lágrimas com suas vozes, agora choram sozinhos na eternidade. A plataforma começou a afundar lentamente, como se o próprio inferno a engolisse. Miriam me olhou com os olhos desesperados, e mesmo com a boca costurada, seus lábios tremiam como se dissesse: me ajuda. Mas era tarde. Tarde demais. Quando a fumaça subiu novamente, não havia mais música. Só o eco de um silêncio ensurdecedor, onde antes havia adoração fingida. E eu ali, mais uma vez, em pedaços. Depois que Miriam foi engolida pelo próprio ego em forma de chamas, eu pensei que o pior já tinha passado. Estava enganado. O anjo não hesitava, e o vale parecia não ter fim. A cada passo, a podridão espiritual se intensificava. A cada visão, meu coração morria mais um pouco. Caminhamos até uma espécie de sala feita de vidro negro.
Suas paredes mostravam imagens do que parecia ser uma igreja, mas distorcida, suja, quebrada. Bancos tortos, púlpito rachado, cruzes caídas. Era como uma paródia maldita do templo de Deus. O anjo me fez entrar. No centro havia uma cama. Sobre ela, duas figuras estavam presas por correntes vermelhas como sangue coagulado. Era Priscila, esposa do pastor Antônio, e Mateus, um dos obreiros mais admirados da igreja. Estavam nus, gemendo em desespero, mas não de prazer, de tormento. As correntes se mexiam sozinhas, apertando seus corpos e prendendo seus pulsos e tornozelos à cama. Demônios em forma de juízes os cercavam, cada um com olhos vendados e línguas afiadas. Eles gritavam palavras de condenação misturadas com versos bíblicos usados de forma distorcida. Priscila chorava, mas não era arrependimento, era medo. Mateus gritava: nós só queríamos ser felizes, ele não a amava mais, Deus entende o amor verdadeiro. O anjo balançou a cabeça. Eles usaram desculpas emocionais para justificar o pecado. Esconderam o adultério por anos, pregavam sobre família no domingo e se encontravam no motel na segunda. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquilo era sujo, doloroso. Priscila havia sido para muitos um exemplo de mulher de oração, sempre elegante, sempre sorrindo. Agora ali, rasgada por dentro, sendo julgada por vozes invisíveis. Nas paredes da sala, cenas apareciam como hologramas. Jantares escondidos, mensagens apagadas no celular, viagens missionárias onde se encontravam às escondidas. E pior, orações feitas juntos antes de pecar. Sim, eles oravam antes de adulterar, como se pudessem enganar o céu. Aqui, a verdade não tem filtro, disse o anjo, e a vergonha que eles nunca quiseram sentir em vida, agora os cobre por toda a eternidade. Um dos demônios se aproximou e rasgou a pele das costas de Mateus. Sob a carne surgiram tatuagens espirituais. Cada nome de mulher com quem ele havia se deitado, inclusive irmãs da igreja que ele aconselhava. Era um catálogo de destruição camuflado de santidade. Priscila, por sua vez, gritava por Antônio, não por arrependimento, mas por medo do abandono. Ele me prometeu que iria me proteger, que nunca deixaria eu pagar por isso. O anjo então revelou algo que me fez gelar por completo. O próprio pastor sabia e preferia fingir que não. O escândalo destruiria a imagem da igreja e o dízimo cairia. Foi demais. Eu comecei a vomitar no mundo espiritual. Um líquido escuro saiu da minha boca e caiu no chão como se queimasse a própria base do vale. Eu me sentia sujo, contaminado, como se fosse cúmplice por nunca ter percebido. Você ainda acha que julgar é feio, Daniel? Perguntou o anjo. Às vezes, o julgamento é a única forma de libertação, e Deus julga com justiça. Aqui, ninguém se esconde. Priscila tentou cobrir o rosto. Mateus soluçava como criança, mas os demônios gargalhavam. A cada mentira que disseram em vida, outra serpente surgia e rastejava por suas pernas, mordendo-os sem piedade. Eu gritei, pedi para sair, clamei a Deus para acabar com aquilo, mas era apenas o começo. O anjo colocou a mão no meu ombro. Daniel, você ainda não viu nem metade. Você quer justiça? Então tem que encarar a podridão. Ela está mais perto do que você pensa. E ainda virão rostos mais dolorosos para você reconhecer. Naquele instante percebi, o inferno não era apenas para monstros. Era para os que usaram máscaras por tempo demais. O anjo me conduziu por um corredor estreito, esculpido em rocha viva, onde cada parede chorava sangue e exibia nomes riscados com garras. Alguns desses nomes eu conhecia. Pessoas da igreja, jovens que eu mesmo havia batizado. Comecei a tremer. Um pressentimento sombrio me dominou. Então o anjo parou. Diante de nós, uma espécie de caverna iluminada por chamas azuis e cruzes invertidas,
formava um cenário que me encheu de nojo e medo. No centro da caverna, uma fogueira acesa cuspia fumaça negra para o alto. Demônios dançavam em volta. Mas o que me gelou não foi isso. Foi ver André ajoelhado entre eles. Meu corpo espiritual congelou. Um nó desceu pela garganta. André era como um filho para mim. Eu o discipulei por anos. Caminhei com ele nos momentos mais difíceis da juventude. Jejuei com ele. Vi lágrimas sinceras nos seus olhos. Ou achava que eram sinceras. Ali, André estava amarrado por correntes em forma de serpentes. Sua boca sangrava e seus olhos tinham sido costurados, mas ele me sentiu. Quando eu me aproximei, ele virou a cabeça e tentou gritar, mas não saiu som, apenas sangue. Por quê? Pensei, quase sem forças. O anjo respondeu, porque ele mentiu até o fim, porque ele serviu ao outro lado, usando seu discipulado como disfarce. As palavras me atingiram como flechas. Eu negava com a cabeça. Não podia ser. André era dedicado, sempre presente. Ele me chamava de pai espiritual. Mas o anjo continuou revelando. Ele foi cooptado por uma seita oculta dentro da própria igreja. Jovens que usavam símbolos cristãos por fora, mas que faziam rituais de entrega espiritual em segredo. Queriam poder, fama, influência. E ele queria ser pastor, a qualquer custo. As visões se abriram como telas à minha volta. Vi André em um culto louvando com mãos erguidas. Depois, vi ele num cemitério às 3 da manhã de terno, entregando um envelope com fotos e cabelo a uma mulher de manto vermelho. Vi também a noite em que ele chorou comigo, dizendo que queria ser mais cheio do Espírito. Mas na mesma madrugada, ele estava de joelhos num quarto acendendo velas pretas e invocando algo que ele chamava de mentor do reino oculto. Ele era infiltrado, era charmoso, obediente, mas já estava marcado, disse o anjo. Demônios se aproximaram e começaram a gritar palavras distorcidas de versículos, cuspindo fogo negro em seu rosto. Eles o chamavam de traidor do alto e servo do abismo. Era como se o inferno o punisse não só pelo pacto, mas pela falsidade. André gritava meu nome, sua alma se contorcia, mas eu estava imóvel. Aquela dor não cabia dentro de mim. Era como perder um filho da fé. Você o amava, mas nunca viu o coração dele, disse o anjo. O inferno está cheio de rostos conhecidos e também de filhos espirituais que enganaram seus mentores. Eu me ajoelhei chorando como nunca. Minha alma se partiu em 1000 pedaços. A visão era demais. Eu queria fugir, desistir da revelação, voltar ao meu corpo e apagar tudo da memória. Mas não podia. O chão ao redor de André começou a se abrir. A fogueira foi engolida e ele junto. Antes de sumir, seus olhos, mesmo costurados, me lançaram um último apelo silencioso. Me perdoa. E então, só ficou o silêncio. O anjo me ajudou a levantar. E antes de seguirmos, ele me disse, agora você entende, porque alguns que mais confiamos são os que primeiro caem. Porque onde há luz, as sombras se escondem melhor. Após deixar para trás a dor de ver André, minhas pernas tremiam. Cada visão parecia arrancar um pedaço da minha alma, e mesmo assim, o anjo não parava. Havia mais, e o próximo nome que ele sussurrou me fez gelar por dentro. Jonas. Não podia ser. Jonas, o diácono que todos amavam, sempre sorridente, bem vestido, educado. Ajudava nos cultos, organizava eventos, entregava cestas básicas. Era o homem de confiança do pastor, um pilar da igreja. Mas à minha frente não havia mais nada da sua aparência alegre, só uma carcaça retorcida sendo devorada viva por vermes espirituais que brotavam de dentro de seu próprio corpo. Ele gritava, e o grito não era apenas de dor, era de surpresa. Como quem ainda não entendia por que estava ali.
Suas mãos estavam acorrentadas por contas de oferta, como se fossem um rosário feito de moedas. Cada moeda brilhava e dentro de cada uma havia um rosto que ele enganou. O anjo falou com voz grave. Jonas desviava os dízimos e as ofertas que eram entregues com fé. Comprava roupas caras, pagava apostas em jogos ilegais, sustentava amantes e ainda sorria no altar como se fosse justo. Meu estômago virou, imagens começaram a aparecer à minha volta. Jonas sorrindo nos cultos, mas no mesmo dia depositando dinheiro em contas falsas, pegando envelopes de oração e rasgando no banheiro, usando os nomes dos pobres para justificar gastos com luxo. Os vermes rastejavam por sua pele e entravam em sua boca, nariz, ouvidos. Eram lentos, nojentos e parecia que saboreavam cada parte. O mais terrível era que Jonas ainda tentava justificar. Eu precisava. Eu trabalhava muito. Era só um pouco. Eu merecia. O anjo balançou a cabeça. Ele nunca se arrependeu de verdade. Dizia que ia mudar, mas sempre planejava o próximo roubo. Ele tratava o dinheiro da igreja como se fosse salário, como se o reino de Deus fosse uma empresa e ele, o gerente. As correntes que o prendiam começaram a se aquecer, como ferro em brasa. A pele de Jonas chiava. Ele gritava por misericórdia. Mas ao seu redor, os rostos de quem confiou nele choravam em silêncio. Demônios com olhos em formato de cifrões dançavam ao redor dele, jogando moedas que explodiam em chamas. Um deles gargalhou. Olha aí, tesoureiro fiel, o que foi semeado, agora está voltando com juros. Eu não conseguia mais olhar, meu rosto se virou por instinto, mas as palavras do anjo me prenderam. Você pregou sobre fidelidade, você acreditava no que dizia, mas mesmo assim, confiava demais nos que pareciam bons demais para cair. Eu chorava. Não era só o horror, era a vergonha. Eu havia defendido Jonas inúmeras vezes. Quando surgiram boatos, fui o primeiro a dizer que era mentira. Agora, eu via a verdade escancarada diante de mim. Jonas finalmente me viu. E quando viu, começou a gritar desesperado. Daniel, me tira daqui. Diz para eles orarem por mim. Ainda dá tempo, né? Diz que dá tempo. Mas o anjo respondeu, olhando para ele com autoridade divina. Você zombou do altar, tocou no que era santo, negociou o que não era seu. Agora ninguém pode mais orar por você. Aos poucos, o corpo de Jonas foi sendo absorvido pelos vermes. Restou apenas sua voz ecoando em gritos agudos, até que o silêncio o engoliu por completo. E uma nova moeda caiu no chão, como lembrança de tudo que ele roubou. O anjo se virou para mim. Daniel, o que vale mais para você? O respeito dos homens ou a aprovação de Deus? Porque há muitos Jonas por aí. E alguns estão mais próximos do que você pensa. Tudo ficou escuro de repente. Um vácuo me envolveu. O som sumiu. A dor desapareceu. Senti como se estivesse sendo sugado por dentro de mim mesmo e então, num estalo, acordei. Meus olhos abriram. Eu estava de volta, no corpo, no culto. O templo estava cheio. Era um domingo à noite. Louvor suave tocava ao fundo. Irmãos com olhos fechados, mãos erguidas. Mas eu estava tremendo, suado. Sentia o peso do inferno ainda nas costas. Olhei em volta, confuso. Tudo parecia normal demais, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Eu tinha estado lá. Eu vi o vale, os traidores, as máscaras queimadas, e eu precisava contar. Levantei devagar, cambaleei entre os bancos. As pessoas me olhavam com espanto. Um irmão chegou a me segurar pelo braço, achando que eu estava passando mal. Eu balancei a cabeça e subi os degraus do altar. O microfone estava com o líder de louvor. Pedi para falar. Ele hesitou. Mas talvez pelo olhar em meus olhos, me entregou. Quando peguei o microfone, o peso voltou. Um tremor espiritual percorreu meu corpo. Irmãos, eu vi o inferno.
Um burburinho começou. Alguns sorriram com desdém, outros arregalaram os olhos. Continuei. Eu vi o Vale dos Traidores, vi pastores, vi cantores, vi pessoas daqui, sim, daqui, pessoas que amamos, que admiramos, mas que estão no caminho da perdição. E eu preciso falar. Foi nesse momento que senti um baque no peito, como se uma mão invisível me golpeasse. Fui jogado para trás com força. O microfone caiu no chão, a igreja se levantou num susto, meu corpo tremia, minhas mãos ficaram roxas, o som se distorceu, vozes começaram a sussurrar ao meu redor, mesmo sem ninguém falar. Vozes que só eu ouvia. Cala a boca, Daniel, e você não vai estragar tudo. Fica em silêncio, traidor. Comecei a sufocar. Tentei gritar, mas minha língua colava no céu da boca. Caí de joelhos, chorando. O peso era esmagador. Eu sabia, algo estava tentando me calar. Algo do mundo espiritual. Vi vultos andando entre os bancos, formas sombrias com túnicas, rostos sem olhos, sorrindo com dentes longos. Ninguém mais via, só eu. Alguém gritou, ele está endemoniado. Outro, é ataque de pânico. E eu só pensava, é o inferno tentando impedir que a verdade seja dita. Tentei pronunciar o nome de Jesus, mas as vozes zombavam, me empurravam por dentro. Um som grave ecoava no meu ouvido. Você viu o que não devia, fique calado ou vai morrer. Nesse momento senti uma mão suave me tocar o ombro. Uma luz forte brilhou diante dos meus olhos, e por um segundo, o pânico cessou. Era como se um manto de paz me envolvesse, ainda que eu estivesse desmaiando. A última coisa que ouvi antes de apagar foi: eu ainda estou contigo, Daniel. Mas a batalha não acabou. E então, o mundo escureceu novamente. Acordei no hospital, tubos no braço, um monitor apitava baixinho, minha cabeça latejava. Levei alguns segundos para entender onde estava, mas a dor no peito, essa ainda era a mesma, e não era física, era espiritual. Ao meu lado, uma enfermeira orava baixinho. Quando abri os olhos, ela sorriu com alívio e disse: você teve um colapso, quase morreu, mas Deus te trouxe de volta. Chorei, sem vergonha, sem orgulho. A presença de Deus me envolvia ali, naquele quarto simples, e com lágrimas nos olhos, eu entendi. Eu ainda tinha uma chance de fazer o que muitos não fizeram, me arrepender enquanto havia tempo. Passei dias calado, isolado, não queria visitas, só lia a Bíblia, jejuava, orava, chorava. Lembrava de cada rosto que vi no Vale dos Traidores, cada grito, cada corrente, cada nome conhecido sendo consumido por pecados escondidos. Pedi perdão a Deus, não apenas por meus erros, mas pela minha omissão, pela idolatria a líderes, pela confiança cega em estruturas religiosas, pelas vezes que me calei para não perder o respeito da igreja. Queimei livros, rasguei diplomas, joguei fora convites de eventos. Nada disso valia mais do que a presença de Deus. Eu estava decidido, nunca mais buscaria palco, só buscaria o altar da verdade. Voltei à igreja um mês depois, mais magro, mais calado, diferente. Subi ao altar, mas desta vez não para pregar. Subi para confessar, para dizer o que vi, para alertar os que ainda achavam que estavam salvos só por frequentar o culto. A reação? Metade da igreja me abraçou. A outra metade se incomodou. Alguns líderes me chamaram de exagerado. Outros disseram que eu estava doente, emocionalmente abalado. Mas eu sabia. Era o Espírito que estava agitando as águas. Fui chamado de fanático, de rebelde, fui excluído de grupos, cancelado em redes sociais. Mas tudo isso era pequeno perto do que vi. E quanto mais eu falava, mais pessoas eram impactadas.
Uma noite, fui convidado para dar meu testemunho numa igreja humilde, na periferia. Ninguém me conhecia. Era só mais um irmão arrependido contando sua história. E lá aconteceu algo que nunca esquecerei. Depois que terminei, um garoto de uns 14 anos veio até mim chorando. Tio, meu pai era o pastor Antônio. Ele morreu ano passado. Eu sempre achei que ele estava no céu. Mas hoje, eu quero fazer tudo diferente. Eu quero ser diferente dele. Abracei aquele menino como se fosse meu filho. Ali eu entendi. Meu testemunho não era um fim. Era um começo. Deus estava usando minha dor para gerar arrependimento em outros. Desde então, viajei por dezenas de lugares. Contei o que vi, o que vivi, o que ouvi no inferno. E a cada testemunho, alguém se levantava chorando, alguém se arrependia, alguém largava o pecado secreto. Hoje, eu não sou mais o mesmo Daniel. Não busco cargos, nem títulos, só quero uma coisa: ser achado fiel no último dia. E se você chegou até aqui ouvindo essa história, não pense que foi por acaso. Talvez, assim como eu, essa seja a sua chance de voltar antes que seja tarde. Porque o inferno é real, o juízo é inevitável. Mas enquanto ainda há fôlego, há esperança. Volte para Jesus, enquanto ainda dá tempo. Orar pela tua vida, eu quero clamar. Deixe seu pedido de oração nos comentários. E eu estarei orando pela tua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, meu Pai, como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu engrandecer, louvar e falar com o Senhor acerca das tuas maravilhas, acerca do que o Senhor já tem feito, irá de fazer no nosso meio. Pai Celeste, eu te peço nesta hora perdão por atos, falhas, palavras, pensamentos, te agradecendo, meu Pai, por mais uma oportunidade, mais um dia a qual o Senhor me concedeu de estar aqui te adorando e glorificando ao teu nome. Te entrego, meu Pai, a cada pedido de oração aos teus cuidados. Repreende todo o mal, toda a seta do adversário, a visitando, meu Pai, a cada servo e serva tua, cortando, meu Pai, todo o laço do adversário. Deus Todo-Poderoso, eu creio e acredito que o Senhor, neste dia chamado hoje, já está, meu Pai, fazendo algo sobrenatural. Já está levantando, capacitando e erguendo filhos e filhas tuas que precisa, meu Pai, de um toque do teu Espírito Santo, que precisa, meu Pai amado, de um milagre. Deus Todo-Poderoso, eu não te peço prata também, não te peço ouro, mas o que eu te peço nesta hora, que o Senhor venha nos revestir, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, porque, meu Pai, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades que se levantam das profundezas do inferno. Quero eu glorificar e exaltar o teu nome neste dia chamado hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos levantado e tem nos erguido, e por isso estou alegre e, Senhor amado, satisfeito pelo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Pai Celeste, vai repreendendo e cortando, meu Pai, toda a astuta cilada do adversário que se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, para tentar travar, para tentar, meu Pai, enganar o teu povo. O Espírito Santo com falsas promessas. Quero, Senhor amado, profetizar neste dia chamado hoje, que cada servo e serva tua vai ser tocado, liberto e mais do que abençoado, meu Pai, nesta hora. Venha levantando, capacitando, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, filhos e filhas tuas,
que precisam do toque, meu Pai, que precisam, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, de um milagre nesta hora. O milagre não vem de mim, o milagre não vem de nenhum dos pastores, o milagre não vem, meu Pai, de nenhum dos obreiros, mas o milagre, meu Pai, vem dos altos dos céus, porque a tua palavra diz, porque para o Senhor nada é impossível aos olhos do Senhor. Por isso, meu Pai, vai visitando nesta hora, quebrando, meu Pai, as barreiras, quebrando, meu Pai, os grilhões e cortando, meu Pai amado, laços do adversário que tem, meu Pai amado, se levantado contra os servos e servas tuas. Eu não te peço prata e também não te peço riqueza nesta hora, mas o que eu te peço é revestimento, meu Pai, e porção dobrada do teu Espírito Santo. Nos enche, meu Pai, a cada dia mais e mais para uma grande obra. A minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades, Senhor, que se levantam nas regiões celestiais para tentar destruir e acabar com teu povo. Deus Todo-Poderoso, o mal, meu Pai, através desta oração, já perdeu mais uma batalha, mais uma guerra, porque, meu Pai, o Senhor está conosco. O Senhor está, meu Pai, protegendo a tua igreja, e as portas do inferno não vai, meu Pai, prevalecer contra o teu povo nesta hora. O inimigo já perdeu mais uma guerra, mais uma batalha, porque o Senhor está conosco para nos ajudar e nos proteger, meu Pai, de toda astuta cilada do adversário. Glorifico e exalto o teu nome neste dia chamado hoje. Obrigado, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, pelas bênçãos e pela misericórdia que o Senhor tem sido conosco, meu Pai. Entrego a cada pedido de oração, entrego a cada família, entrego a cada casa, entrego a cada lar aos teus cuidados. Vai repreendendo, meu Pai, toda a seta do adversário. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, meu Pai, na vida dos servos e servas tuas que estão aqui, meu Pai, acreditando na revelação, acreditando que o Senhor está voltando, acreditando que o Senhor tem uma promessa, Senhor amado, com o teu povo, com a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos batalhando nesta terra com o único objetivo, Senhor, que é de primeiro adorar, segundo glorificar Deus Todo-Poderoso, e o principal objetivo de herdar as mansões celestiais. Vai alcançando com as tuas mãos poderosas a cada inscrito e não inscrito deste canal, a cada pessoa, meu Pai, que precisa de uma bênção, meu Pai, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados do alto da cabeça à planta dos pés. Quero eu lhe pedir nesta hora, na autoridade do teu nome, porque eu creio no teu poder. Eu creio, meu Pai, que o Senhor pode fazer, né? E pode, meu Pai, levantar e quebrar toda a seta e amarrar todo o mal neste dia chamado hoje. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã, quero eu lhe pedir por servos e servas tuas, que vão ouvir e ver esta oração. Vai quebrantando, meu Pai, a cada coração, quebranta, meu Pai, os teus filhos, repreendendo, meu Pai, todo mal, toda maldição hereditária que venha penetrar e que tenta invadir o seu ser, todo bloqueio mental nesta hora, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. No teu nome há poder para curar, há poder para salvar, há poder para levantar, há poder, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, para jogar todo o bloqueio mental do ser humano por terra. Oh, Espírito Santo, eu não te peço prata, também não te peço ouro, mas o que eu te peço neste dia chamado hoje, que o Senhor venha fazer o teu agir e venha tocar
em cada mente, em cada alma, que os teus filhos, meu Pai, venham ser libertos, que aqueles, meu Pai, que precisam de um toque do teu Espírito Santo, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor, meu Pai, resplandece, a tua glória, meu Pai, vivifica dentro do nosso ser e dentro, meu Pai, do nosso coração. Quero eu, meu Pai, entregar neste dia chamado hoje os servos e servas tuas que precisam, meu Pai, ser levantados, que precisam ser tocados, que precisam, meu Pai, de um mover na sua família, na sua casa, no seu lar, na sua vida conjugal, no seu casamento, namoro, noivado, relacionamento. Eu quero lhe pedir nesta hora que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. A tua glória, meu Pai, venha resplandecer e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar em cada, meu Pai, família, em cada casa, em cada lar. Oh, Espírito Santo, eu creio que neste dia chamado hoje, a partir, meu Pai, deste clamor, desta súplica, oh, Espírito Santo, o teu mover, o teu agir e o teu sobrenatural vai ser feito, meu Pai, dos teus filhos. O triste, meu Pai, vai sair alegre. O Espírito Santo que está com a porta fechada, a porta vai se abrir e as portas, meu Pai, do inferno não prevalecerão contra o teu povo, a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu creio na tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz em nossos corações, e o Senhor penetra, meu Pai, com o teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero, meu Pai, ser cheio. Eu quero, meu Pai, ser abençoado. Eu quero, meu Pai, que o Senhor venha quebrar todos os grilhões, todas as correntes que amarram os teus filhos, meu Pai, para eles não conseguirem ir para frente, para eles parar e desistir na caminhada. Deus Todo-Poderoso, na autoridade do teu santo nome, que nesta hora o vento do Espírito Santo venha tocar e venha ter, meu Pai, libertação de almas através desta oração, deste clamor. Os teus filhos, meu Pai, vão receber, meu Pai, a tua bênção, Senhor amado, sobre as suas cabeças, sobre as suas vidas, sobre os seus lares, Deus Todo-Poderoso, porque a tua palavra diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está presente em cada família, que o Senhor está presente na nossa vida, que o Senhor está presente na nossa casa, que o Senhor está presente no nosso lar, que o Senhor já está, meu Pai, invadido. Oh, Espírito Santo, todo o meu ser vai tocando de dentro para fora, vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Deus, toda seta enviada das profundezas do inferno, oh Espírito Santo, que as portas do inferno nesta hora não venham prevalecer, meu Pai, quanto o teu povo, a tua igreja. Eu creio nesta hora que através deste clamor, desta súplica, pessoas estão sendo libertas. O mal, meu Pai, está sendo amarrado. Deus Todo-Poderoso, e o teu nome será glorificado e exaltado, meu Pai, na vida dos teus servos e servas tuas. Deus Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, é fiel. A tua palavra diz, meu Pai, que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não irão de passada. E eu creio, meu Pai, na promessa. Quando o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas o Senhor, a tua palavra, meu Pai, não morre. E quem tem promessa, meu Pai, é tudo que o Senhor prometeu nas nossas vidas vai se cumprir.
Quero lhe pedir, meu Pai, por cada pedido de oração dos teus servos e servas tuas, que fazem, meu Pai, lá nos comentários, a cada servo, a cada serva, a cada homem, a cada mulher, jovem, criança, adolescente, que o Senhor nesta hora venha visitar e venha quebrar, meu Pai, todo o mal na vida, meu Pai, dos teus servos e servas tuas, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados. Ô Espírito Santo, nesta hora, invade, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o nosso ser, que o Senhor venha entrar nas famílias, toda maldição hereditária, toda obra, meu Pai, de macumbaria, toda obra, meu Pai, de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra, meu Pai, de voodoo, toda obra, meu Pai, feita a 7 palmos da terra, nas cachoeiras, nas catatumbas, nas matas virgens, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos e exaltamos, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor está conosco em meias batalhas, em meias guerras. O Senhor continua fiel. Pode o homem falhar, posso eu, meu Pai, falhar, posso eu falar e não fazer, mas o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus Todo-Poderoso, tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor, e quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, que nesta manhã o Senhor, meu Pai, venha fazer uma limpeza espiritual dentro do nosso ser, vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Ô Espírito Santo, aonde tiver, meu Pai, um depressivo, fraco, desanimado, meu Pai, precisando ser levantado, precisando ser tocado, precisando ser liberto, precisando, meu Pai, de um toque, meu Pai, espiritual, que a tua presença, meu Pai amado, venha entrar e venha penetrar no nosso coração. Todos os dias, meu Pai, eu peço sabedoria e entendimento da tua palavra dentro, meu Pai, do meu coração. Ô Espírito Santo, que nesta hora sabemos, meu Pai, ô Espírito Santo, que tudo vai se cumprir na vida do teu povo, da tua igreja. Por isso, meu Pai, eu digo nesta hora, ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar o teu povo, a tua igreja, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, pensando em parar, outros, meu Pai, querendo cometer até uma loucura. Eu te peço nesta hora, vai repreendendo, meu Pai, toda a opressão maligna. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no teu nome há poder, meu Pai, e eu creio, como diz a tua palavra, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A tua palavra é viva e eficaz em nossos corações. A tua palavra, meu Pai, penetra em cada coração neste dia chamado hoje, e eu só tenho, meu Pai, a agradecer, eu só tenho, meu Pai amado, a louvar, eu só tenho, meu Pai, a engrandecer ao nome do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, que fez o céu e criou a terra e criou o mar e criou o universo e criou todas, meu Pai amado, seres humanos que existem nessa humanidade. Pai Celeste, nesta hora, que o Senhor, meu Pai, venha nos proteger e venha nos guardar de toda a seta do adversário. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário e da bala perdida e dos assaltos e dos acidentes, que tudo aquilo, meu Pai, que tenta se aproximar
e venha, meu Pai amado, tentar, meu Pai amado, enganar, espírito de engano, espírito, meu Pai, de Judas Iscariote, pessoas que querem ver o nosso mal, pessoas que querem, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, de falsidade, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, neste dia chamado hoje, meu Pai. Fala ao nosso coração, fala cada dia mais e mais, meu Pai, com teu povo, a tua igreja. A tua igreja anseia pela tua volta, Deus Todo-Poderoso, e o céu ele é tomado à força, e a salvação, meu Pai, ela é individual, e eu creio nesta hora, a partir desta oração, que o Senhor está fortalecendo a nossa alma, porque eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece e nos dá vitória. Nos dê, meu Pai, um dia abençoado, nos dê, meu Pai, um dia tranquilo, nos dê, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, as janelas do céu sendo abertas na vida de cada um, que todos os grilhões, todas as cadeias, todas as correntes venham ser quebrados nesta hora. Fica conosco, derrama a tua glória sobre nós. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo. Ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando e clamando sobre a tua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural e vai te envolver com a sua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai. Fui, irmão. Fica com Deus.